Amém. E nós estamos meditando nesse tempo nas parábolas de Jesus. Estamos debruçados aqui nessa série que nós chamamos Um Passo de Cada Vez. E o passo que nós estamos aprendendo, o lugar que nós chegamos hoje, vai nos falar sobre o risco da avareza. E temos aí o título Loucos por Dinheiro, que está dentro de uma parábola que Jesus contou sobre o rico insensato. E eu quero ler com vocês mais uma vez esse trecho, ler com vocês mais uma vez essa parábola, que está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Eu vou usar hoje a mensagem, e ela traz uma tradução um pouco mais leve, um pouco mais contemporânea, com palavras de melhor entendimento, mas não perde a originalidade do texto, o propósito do texto. Diz assim, Lucas 12, versículo 13: do meio da multidão, alguém pediu: Mestre, ordene a meu irmão que me dê uma porção justa da herança da minha família. Jesus respondeu: o que faz pensar que eu devo ser juiz ou mediador de vocês? Dirigindo-se ao povo, continuou: tomem cuidado, protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. Em seguida contou uma história. A fazenda de um homem muito rico produziu uma colheita extraordinária. Mas, preocupado, ele falou consigo mesmo: e agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar essa colheita. Então decidiu: já sei o que vou fazer. Vou mandar derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Guardarei ali toda a safra e então direi a mim mesmo: você fez bem, acumulou o suficiente para se aposentar. Agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Deus então apareceu a ele e disse: tolo, você vai morrer esta noite, e seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche o seu celeiro do próprio eu, não de Deus. Glória a Deus. Palavra tremenda. Aparentemente uma palavra muito simples, uma palavra muito objetiva, uma palavra muito direta, mas que nos traz diversas lições. E eu fico impressionado como quando o Senhor nos apresenta palavras simples assim, se nós apenas lermos e tivermos aquela leitura corrida e não nos atentarmos àquilo que Jesus quer nos ensinar, aquilo que Jesus está falando conosco, nós corremos o risco de perder as lições que essas parábolas, que esses trechos nos proporcionam. De tão comum, de tão simples e às vezes de tão direto que é, às vezes a gente pode perder. Mas nós aprendemos também em uma das parábolas que os discípulos chegaram para Jesus e falou: explica-nos a parábola. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente pede ao Espírito Santo: o que o Senhor quer falar comigo? Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar? Espírito Santo, me explica essa parábola, fala comigo através dessa passagem, para que eu seja impactado, para que a minha vida seja transformada, para que a minha história seja transformada e para que eu possa também abençoar outras pessoas. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, ainda diante de um texto simples, ainda diante de um texto aparentemente muito claro e muito explícito que Jesus apresentou, um homem chega para ele, saindo daquela multidão, e pede: Jesus, mestre, pede para o meu irmão repartir a herança comigo. E Jesus faz a pergunta para ele: quem me constituiu juiz, advogado, repartidor entre vocês? E aí ele vai contar então a parábola do rico insensato. Glória a Deus. E uma das coisas que me chama a atenção nessa passagem é porque o título dela diz assim: o rico insensato. E lá embaixo a gente vai ler assim:
louco, né? Louco, essa noite pedirão a sua alma. Então, algumas vezes a gente pode ter a sensação de que ter dinheiro e de quando as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que são ricas, elas estão debaixo de maldição. E elas, não, queridos, o problema não está no dinheiro, o problema não está na riqueza, mas na loucura daquele homem. Porque você pode ser pobre e você pode ser insensato. A pessoa pode ser pobre e pode ser louca também. Nesse sentido que Jesus estava falando para aquele rico, né? Porque depende de onde você coloca a sua confiança. Aonde estava a confiança daquele rico? Na sua riqueza, nos bens que ele possuía, em tudo aquilo que ele tinha. A confiança dele estava naquilo. E ele falou assim: eu tenho um problema grande agora. Minha colheita foi gigante, eu não sei o que eu vou fazer. Já sei. Vou destruir esses celeiros, vou construir outros maiores, vou guardar minha colheita e vou viver o resto da vida, vou aproveitar a minha vida. A confiança deste homem estava nos bens que ele possuía. Mas você sabe que pessoas pobres, eu vou chamar assim de pobre, ou pessoas que não são ricas, né? Melhor a gente usar esse termo, né? Porque talvez você não seja um milionário como essa pessoa, mas inclusive eu estava vendo uma pesquisa e diz assim, né? A pesquisa pergunta assim: se você dizer sim, pelo menos para 70% das coisas que eu vou te perguntar, se você disser sim, então você é um rico. Então, a pesquisa é assim: você mora em uma casa, essa casa pode ser própria, pode ser sua, ou você mora numa casa alugada e que você paga aluguel, mas é uma casa confortável, né? Nessa casa você tem água encanada, nessa casa você tem um banheiro, nesse banheiro você tem um chuveiro, e muitas vezes esse chuveiro aquecido, você tem um carro, né? E se você não tem um carro, você tem um outro meio de transporte, uma moto, uma bicicleta, ou se você não tem nenhum meio de transporte, você tem condição de pegar um ônibus, né? E de pagar uma condução, de pegar um trem, não sei, né? Então, você come todos os dias, você se alimenta todos os dias. E aí, se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, ou para todas, quem sabe, né? Você é um rico. Porque muitas e muitas e muitas pessoas não têm quase nada disso que você disse que você tem. Então, talvez para os olhos dessas pessoas que não têm nada, que estão vivendo em uma vida miserável, você é rico. Mas você olha para você e fala assim: não, eu não sou rico, eu tenho só o suficiente, né? Bom seria se eu tivesse mais. Então, queridos, a loucura não está na riqueza, mas está aonde você coloca a sua confiança. A confiança daquele rico era na sua riqueza. Talvez a sua confiança seja no seu trabalho. Talvez a sua confiança seja no seu estudo. Talvez a sua confiança seja na sua expertise, na sua capacidade de empreender. Talvez a sua confiança seja no concurso que você fez e agora você tem uma certa estabilidade porque você é um funcionário concursado. E aí, o que a gente pode aproveitar dessa parábola, dessa passagem de Jesus, é quando ele chama de louco, não é o fato da pessoa ser rica, mas a loucura está na pessoa colocar a sua confiança que não seja no Senhor. E nós corremos esse risco, nós corremos essa tentação diariamente, de confiar na nossa própria capacidade, de confiar na nossa capacidade de vencer, na nossa inteligência, nas coisas que nós adquirimos. E aí o Senhor também nos chama de louco, porque nós não podemos depender de nada disso. E nesse caso, Jesus chega ali, Deus chega ali para esse homem rico, né? E diz para ele: louco, você vai morrer hoje. E o que você tem, para quem será? Bom,
Dias difíceis chega para todo mundo. Sim ou não? Quantas vezes você fez um plano, um projeto de alguma coisa e começou a trabalhar em cima deste sonho, desse projeto, e de repente tudo mudou? Alguma adversidade aconteceu, um problema inesperado surgiu, uma luta, e você precisou mudar o seu plano, você precisou mudar a sua estratégia, e aquilo que você tinha planejado fazer já não vai ser mais possível. Aquilo que você achou que iria conquistar, você já não vai mais conquistar, porque alguma coisa aconteceu. Nós não sabemos o dia de amanhã, então não precisamos construir as coisas, né? E assim, antes da gente fazer qualquer coisa, ou a gente dizer eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, nós deveríamos primeiro dizer: se o Senhor permitir, se o Senhor me abençoar, então eu conquistarei isso. Se o Senhor me abençoar, então eu irei para tal lugar, né? Porque parece que o nosso coração algumas vezes é um poço sem fundo. Você lutou para ter um carrinho e hoje você tem um carro, mas você olha para o seu carro e fala assim: ah, eu acho que eu precisava de um carro melhor. Não é errado isso, não é pecado, não entenda isso como uma coisa errada, mas parece que nós somos insaciáveis. A gente quer um carro melhor, a gente quer uma casa melhor, a gente quer um celular melhor, a gente quer uma roupa melhor, e a gente nunca está contente, a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem. E a felicidade, queridos, não está em você possuir aquilo que você pode ter, não está em você trabalhar para conquistar as coisas que você quer ter, mas a felicidade está em você se alegrar, está em você se contentar com aquilo que você já tem. E você dizer assim: eu não preciso de mais isso, eu não preciso de mais aquilo, porque a minha felicidade não está nessas coisas. A minha felicidade está no Senhor, a minha riqueza está no Senhor, a minha alegria está no Senhor. Salmo 90 vai dizer que a verdadeira sabedoria é saber contar os dias. Queridos, tem pessoas que precisam entender que ela precisa entender que contar os dias, contar a sua história, olhar o que Deus tem feito e dizer: Senhor, obrigado pelo cuidado do Senhor, obrigado pelo alimento que eu tive hoje, obrigado pela tua provisão, obrigado pelos livramentos, obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado pelo dia difícil, obrigado, Senhor. E aí está a sabedoria, quando você olha para o seu dia e você começa a agradecer a Deus por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz. Então, queridos, nós precisamos ressignificar nossa relação com o dinheiro. Nós precisamos ressignificar nossa relação com aquilo que nós achamos que é valioso. Olha só, eu vou abrir aqui a palavra de Deus. Eu vou abrir aqui em Provérbios, olha só que diz, Provérbios 8, 18 e 19. Provérbios 8, diz, olha que coisa linda. Provérbios 8, 18 e 19. Diz assim, ó: lança sorte, resolve contendas e decida questões entre poderosos. Peraí, acho que eu peguei a passagem errada aqui. Perdão, Provérbios 8. Provérbios 8, 18 e 19. Provérbios 8. Olha só o que diz aqui: comigo estão a riqueza, a honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro, e o que eu ofereço é superior à prata escolhida. Olha só, comigo estão as riquezas e honra, prosperidade e justiças duradouras. Estão no Senhor, porque o fruto do Senhor é melhor do que o ouro. Aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus proporciona para você é melhor do que o puro ouro, e o que Ele oferece a você é superior à prata escolhida. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro ressignificado da sua busca pela riqueza.
Busque no Senhor, busque no Pai, busque na comunhão, na intimidade com o Senhor, aquilo que Ele tem para você, porque Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida. E ao contrário do que muitas vezes você pensou, e você vai poupar, eu vou juntar, eu preciso juntar, use as suas riquezas, use aquilo que Deus te deu, use os recursos que Deus colocou na sua mão para servir, abençoar, transformar realidades e abençoar vidas. Faça isso, seja um instrumento de Deus. Porque às vezes você fala assim, mas eu não tenho tanto. Não, pastor, eu não tenho nem para mim direito. Não, queridos, esse é um entendimento egoísta, esse é um entendimento avarento, porque tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, não é para você consumir, não é para você tirar o seu primeiro, não é para você viver aquele ditado que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, é para nós compartilharmos com as pessoas que estão à nossa volta, ainda que seja no nível que você tem. Você tem condições de abençoar. Ninguém, queridos, preste atenção nessa palavra, ninguém é tão rico que não precise de uma ajuda, e ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Talvez você fale assim, não, graças a Deus eu não preciso de nada. Não, queridos, não seja orgulhoso. Quando Deus derramar alguma coisa sobre a sua vida, quando Deus levantar alguém para abençoar a sua vida, quando algo surgir na sua vida, receba. Porque ninguém é tão rico que não possa, ou que não precise, ou que não possa receber alguma coisa. E ninguém é tão pobre que não pode abençoar ninguém. Na verdade, o homem mais pobre do mundo, sabe quem é o homem mais pobre do mundo? É aquele que tem apenas dinheiro. Essa é a maior pobreza. Aquelas pessoas que a única coisa que ela tem é o recurso financeiro, é o dinheiro. Então, você tem que viver de forma sábia e encontre a sua satisfação em Jesus com contentamento. Olha que coisa linda. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Eita! Olha só o que Paulo vai dizer aqui para Timóteo. Mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento. Mais uma vez, contentamento é você olhar para a sua volta e se sentir feliz com aquilo que tem. Você dizer assim, eu não preciso trocar meu carro, eu não preciso trocar meu celular, eu não preciso comprar um sapato novo, eu não preciso comprar uma casa nova, eu não preciso, eu estou abençoado por Deus com aquilo que Ele me deu. E aí ele diz assim, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Porque quando você se contenta com aquilo que Deus colocou na sua mão, aquilo que vem a mais é para você usar de piedade, é para você usar de misericórdia. Porque, e aí no versículo 7 diz, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Jesus falou para aquele homem lá, pro rico, né? Louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que você tem? Para quem você vai deixar? Nós não levamos nada deste mundo. Nós não podemos levar nada. Nós nascemos sem nada e vamos morrer sem nada. Então por que nós damos tanto valor a essas coisas que não são eternas? Por que nós valorizamos tanto aquilo que não é eterno, aquilo que não vai para a glória? Tire o foco disso. Eu não estou dizendo que seja ilícito, que seja errado você ter uma casa, você ter um carro, você ter uma roupa nova, você comer bem. Não estou dizendo que isso é errado. Mas que isso não seja a tua fonte de busca. Que você não viva a vida inteira em busca dessas coisas, para conquistar essas coisas. Mas Deus vai te abençoar, Deus vai colocar nas suas mãos. E muitas coisas que Deus te colocar, ou até a maioria delas, você vai dizer assim, eu não preciso disso, mas eu sei quem precisa. Eu vou abençoar fulano de tal, eu vou abençoar o irmão tal, eu vou abençoar não sei quem, eu vou abençoar a obra do Senhor em tal lugar. Porque esse é o verdadeiro sentido. A verdadeira fonte de lucro está na piedade
e no contentamento. E a gente não leva nada, é o versículo 7 que a gente leu aqui de 1 Timóteo 6. Então, agora olha o versículo 8. Tendo, porém, alimento, vestuário, estaremos com isso contentes. Ei, você tem comida? Você tem alimento aí? Bom, se você está passando necessidade e você não tem alimento, você pode se apresentar, pedir ajuda e com certeza vai ter pessoas que vão te abençoar. Você tem roupa para vestir? Tá ok? Eu não estou perguntando se você comprou uma roupa de marca, se você tem uma roupa nova, se você foi no shopping essa semana e trocou o seu guarda-roupa. Não, não é isso. Porque a maioria de nós temos muito mais roupas do que nós podemos usar, temos muito mais calçados do que podemos usar. Mas aqui Paulo está dizendo, mas tendo porém alimento, vestuário, estaremos com isso contentes. Você está contente? Se não está, aprenda a ficar contente. Versículo 9. Mas os que querem tornar-se ricos caem em uma tentação, em um laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Então, queridos, tire essa obsessão de se tornar rico. Eu preciso vencer na vida, eu preciso provar para meus pais que eu venci na vida. Eu preciso provar para o meu marido, eu preciso provar para os meus filhos, você não precisa provar para ninguém. Os que querem se tornar-se ricos caem em tentações e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Saia desse laço, saia desse laço de traição, desse lugar onde pode te levar e te afastar do Senhor, desse lugar onde pode roubar o Senhor da sua vida. E quando Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon, ele não está dizendo, né, que não deveria, ele está dizendo que não pode. São duas coisas que não se misturam. Se você tem uma luz se você tem um lugar escuro e você acende uma luz, acabou as trevas. Não existe luz e trevas juntas. Não existe água e óleo misturados. Então assim, não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a riqueza, né? E para encerrar, eu quero colocar aqui, eu vou só acabar esse trecho aqui de Paulo. Então, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Isso pode trazer dores para você. E eu repito, não estou falando da riqueza, eu estou falando da busca pela riqueza. Porque talvez você não tenha riqueza, mas a sua busca por ela, a sua busca pelas conquistas, a sua busca enfreada, a sua avareza por ter aquilo, eu vou trabalhar até conseguir a minha casa, eu vou fazer hora extra, eu não estou dizendo que seja errado você ter a sua casa, você ter um carro, mas aí o seu coração, o seu foco saiu e o Senhor chama: louco! Quando você comprar a sua casa, te pedirão a sua alma. E a sua casa que você comprou, para quem ficará? E o carro que você comprou? E as roupas que você comprou? E o celular que você comprou? Para quem ficará? Então, tome cuidado com isso. O que eu guardei, eu perdi. O que eu gastei, eu já tive. Mas o que eu doei, isso eu tenho. Então aquilo que você doa é o que você tem. Aquilo que você oferta no reino de Deus é o que você tem. Aquilo que você abençoa é aquilo que você tem. E o Senhor vai fazer uma pergunta para você. Lá no dia Ele vai fazer assim: o que você fez com a sua vida? Você sabe responder? O que você fez com o que eu lhe dei? Como você usou os recursos que eu coloquei na sua mão? O que você fez? Jesus vai tomar conta. Ele vai pedir conta disso. Lembra? A gente vai estudar essa parábola ainda. Jesus vai pedir conta dos talentos, pedir conta daquilo que deixou, da sua vida, o que você fez com ela, o que você fez com as coisas que eu lhe dei. E por último, Ele vai fazer uma pergunta para você: o que você fez com meu filho Jesus? O que você fez com aquilo que eu dei para você? O
que você fez com o sacrifício que Ele fez por você? Que proveito você tirou disso? E como você repartiu isso? Tome cuidado. E eu encerro perguntando para você: quando chegar a minha hora, a sua hora, onde você vai passar a eternidade? Não é sobre riquezas, mas é sobre a eternidade que nós estamos falando aqui. Que você possa ter certeza de que quando a hora chegar, nós vamos estar com Cristo. Quando a hora chegar, você vai estar com Cristo. Como eu disse, aquele jovem juntou riquezas, mas não usufruiu de nada. Planejou viver uma aposentadoria longa, curtindo tudo que ele tinha juntado, mas ele morreu. Dias difíceis chegam para todo mundo. Passou uma pandemia há pouco tempo, pessoas partiram, pessoas próximas nossas partiram, pessoas que nós nunca imaginávamos saudáveis partiram. E o que elas juntaram? E o que elas conquistaram? Ficou para quem? Você vai dar conta da sua vida. Que você coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Que a sua maior fome, sua maior sede, sua maior busca seja pelo Senhor. E se hoje você não tem certeza de onde você vai passar a sua eternidade, eu convido você a colocar o seu coração e a sua vida no altar e falar: Jesus, transforma a minha vida. Jesus, transforma a minha história. Eu entrego a minha vida para Ti, Jesus. E a partir de hoje, eu quero ser filho de Deus. Porque no dia que o Senhor me chamar, eu quero estar contigo. Em nome de Jesus. Amém, amém e Deus te abençoe.